Pessoal, vamos dar agora uma olhada numa outra matéria chamada de dilatação, né? A gente vai estudar como as coisas podem crescer ou até diminuir de tamanho. Então, isso pode acontecer com qualquer tipo de material. A gente vai estudar agora nos sólidos e nos líquidos. Dilatação dos sólidos, né? Bom, a gente sabe a seguinte coisa: se a gente fornecer calor para um objeto, o que vai acontecer com ele? O óbvio, ele vai ficar quente. Mas ele fica quente por quê? Ele esquenta por quê? Porque as moléculas ficam mais agitadinhas, né? Elas se agitam mais e elas ficam se mexendo, né? De uma forma um pouco mais intensa e por isso você vai ter ali uma energia a mais, vai esquentar a mais. Mas pensa, se elas estão mais agitadas, elas vão estar ocupando o mesmo espaço? Se ela está agitando mais, mais ali um movimento mais brusco, mais violento, vamos dizer, ela vai estar ocupando o mesmo espaço que ela estava? Ou ela vai estar ocupando mais espaço? Agora, você pensa que um objeto tem milhões, bilhões, trilhões e muito mais de moléculas ali dentro. Então, se todo mundo ali estiver mais agitado, o objeto como um todo vai aumentar de tamanho? Ele vai crescer? Sim. Então você vê que tem uma coisa está ligada à outra. É a parte de você fornecer calor, de você aquecer e por consequência você também dilatar. Então uma consequência de você esquentar é você dilatar, você aumentar o tamanho. É claro, se você esfriar, resfriar o objeto, ele vai se agitar menos e vai ocupar menos espaço, certo? Então você vai ter uma espécie de compressão, contração, né? Então, quando você olha aqui, por exemplo, só uma representação gráfica, você vê que à esquerda aqui nós temos umas moléculazinhas que elas estão ali, ó, agitadas, têm essa velocidade e tal, estão agitadinhas, legal. Só que quando você dá mais energia, que é a direita, ó, o que que vai tender a acontecer entre elas? Elas vão estar ocupando mais espaço, porque elas vão fazer movimentos mais bruscos, vão ficar acabando ficando distante, um pouco mais distante umas das outras. E no geral, se você comparar essa daqui, o espaço que é ocupado, com outra que é ocupado, você vê que a direita eles ocupam mais espaço, justamente porque o movimento é mais amplo, né, de cada uma delas. Bom, dilatação dos sólidos versus dilatação dos líquidos. Cara, assim, é difícil demais você ver dilatação do sólido. Você pode calcular, a gente vai calcular, você vai perceber que sim, quando você calcula, aparece ali o objeto, o alumínio, o aço, qualquer coisa dilata de tanto. Só que a olho nu, você não vê, por exemplo, uma panela, você está fazendo lá o almoço. Aí faz uma panela lá de alumínio, né? Tem uma panela de alumínio, você faz o arroz. Você não consegue de jeito nenhum enxergar, só porque você botou a panela no fogo. Vai esquentar, vai dilatar, a gente sabe que vai dilatar. Você não vê o negócio crescendo, não tem como você ver crescendo. No sólido isso é muito mais difícil de fazer, de observar. Tem que ser uma coisa muito grande, entendeu? Para você poder, consigo ver aqui uma coisa comprida. E aqui eu percebi que ele chegou até esse ponto aqui. Ah, beleza, mas isso aí é difícil de você observar esse tipo de situação. Quando a gente fala dos líquidos, aí não. E é muito fácil você perceber. É só você pegar uma panela, colocar até a boca de água, e mesmo que você saiba que ao aquecer a panela, o alumínio ali ele vai dilatar, pode ter certeza que a água ali vai dilatar junto com o alumínio, ainda vai dilatar mais. Porque a água faz o quê? Extravasa, transborda, né, por causa da dilatação. É normal. Por quê? Porque a água tem maior mobilidade do que o alumínio. É possível que as moléculas ali elas consigam ocupar espaços maiores, espaços com maior facilidade do que o alumínio, que é uma coisa muito cristalizada ali, né? Uma coisa muito juntinha, muito é, mais firme do que um líquido. Então, é natural que os líquidos sejam mais visíveis em relação à dilatação do que os sólidos. Tudo bem? Primeiro, vamos falar dos sólidos, né? Aqui você vê um exemplo claro nessa imagem de que você consegue ver. Por quê? Bom, um problema. Quando você olha para o trilho, ele está estranho. Como é que um trem vai passar nisso? Não vai. O trilho de trem, ele tem algumas fendas que servem justamente para dilatação. Quando o ferro aqui, nesse material, ele dilatar, ele vai ocupar mais espaço. Se ele não tiver para onde dilatar, como que ele vai ocupar mais espaço? Não tem como, ele vai acabar entortando. Ele não tem para onde crescer.
Então isso aqui é um erro. Isso é um erro de engenharia. Quem fez esse troço fez mal feito. Tá? Não considerou a dilatação do trilho de trem, do material ali. Então esse é um exemplo que dá para você ver. Por quê? Bom, dá para você ver porque ele é compridão. Esse troço é tão grande que vai esquentar e quanto maior for o material, mais ele dilata. Por isso que aqui você consegue ter um material muito comprido que vai entortar, vai dilatar visivelmente, porque ele é muito comprido. Então, se você olhar aqui como deveria ser, você nota que aqui, ó, nas duas imagens tem os trilhos, você vê que tem um espaço. Tem uma junta ali, ó, de dilatação, tem um espaço. Por que existe espaço? É porque foi mal feito? Não, é simplesmente porque esse troço vai crescer. Imagina você estar num lugar ali que é frio pra caramba, né? Bate lá, sei lá, menos 20 graus no inverno e no verão bate 35. Cara, é uma diferença grande. Esse troço ele vai tender a ficar variando o tamanho. Conforme vai ficando mais frio, ele vai dar uma encolhidinha. Conforme vai ficando muito mais quente, ele vai começando a ocupar mais espaço. Então eu tenho que ter um jeito de manter uma certa, vamos dizer, mobilidade ali dele, sem fazer com que ele faça o que igual a figura anterior em que o troço começa a entortar. Então você coloca essa junta aqui, ó. Você coloca um vãozinho aqui, sem, que não atrapalhe em nada, só para você poder dar espaço, caso ele precise, né, dilatar, ele vai dilatar e não vai nem chegar a tocar um no outro. Vai ter uma distância segura. Você vê também, por exemplo, numa ponte, uma ponte não pode ser completamente rígida. Por quê? Uma coisa é a dilatação. Se esse troço dilata, você vai ter ali a ponte crescendo para um lugar que não pode, é concreto e tal. É, vai chegar um momento ali em que esse troço vai crescer e a ponte não é igual ao trilho de trem. O trilho de trem é metal. O metal é uma coisa mais maleável. O metal entorta. Um concreto não entorta. Ele trinca, depois quebra. Né? E aí não tem como, uma ponte quebra. Você não pode fazer uma coisa dessa. Concorda comigo? E outra coisa também, existiam fenômenos ali de ressonância, de bater vento e tal, que podem fazer, né, graças à ressonância ali, que você tem uma vibração do vento ali, que vai causar uma vibração estrutural na ponte, que vai fazer com que ela tenha uma energia, ela comece a se mover, a gente vai falar mais sobre isso depois, sobre ressonância e tal, mas vai fazer ela se mover de uma certa forma em que ela pode balançar de uma certa forma muito perigosa. E se ela for muito rígida, ela pode começar a trincar também. Então não é inteligente você fazer isso. Então, por dois motivos é inteligente você colocar também, igual no trilho, fendas. E você preenche com outras estruturas, materiais diferentes, como você está vendo aqui nas imagens, materiais tecnológicos também ali para absorção, para mobilidade e tal. Tem várias coisas da engenharia que você pode fazer para poder melhorar e deixar uma estrutura muito segura, independente do que vai acontecer. Temos três tipos de dilatação, no caso dos sólidos, é claro: linear, superficial e volumétrica. Cara, o que difere elas é a letrinha. Elas são idênticas. Quando você estuda as três, quando você calcula as três, são idênticas. Só mudam letrinhas. Em essência, dilatação linear, superficial e volumétrica, a diferença é a seguinte: trilho do trem. Quando você olha o trilho, como é que você imagina ele? Bom, ele é uma coisa compridona. Você não considera que ele tem uma altura nem uma largura. Isso é meio desprezível. Ele é tão grande que você considera que ele tem o quê? Um comprimento. Quando você pega um cabo, uma viga, alguma coisa que seja muito comprida, a gente considera que é linear. Que é como se tivesse só uma dimensão, como se fosse uma linha. Então, uma dilatação de uma dimensão, a gente só considera o comprimento, a gente chama de linear. Agora, se você pega uma coisa que já tem um formato assim, tipo uma folha de papel, tipo um disco, quer dizer, uma coisa que tem um formato ali de duas dimensões, que tem comprimento sim, mas a profundidade também importa, certo? Então você tem uma coisa que tem comprimento, igual uma folha de papel, tem comprimento, mas também tem profundidade. Tem duas dimensões, tem uma área, tem uma superfície. A gente chama de área ou superfície, é a mesma coisa. Tá? Então essa dilatação é a superficial, em duas dimensões. E quando você pega qualquer objeto, no mundo real, qualquer objeto é volumétrico. Todo objeto tem três dimensões. Eu, você, a nossa garrafa de água, o nosso celular, qualquer coisa tem três dimensões. Porque vai ter o comprimento, vai ter a profundidade, mas também vai ter o quê? A altura. Tem as três coisas, as três dimensões. Então é o volumétrico. Um cubo é volumétrico. Tem comprimento, tem profundidade e tem altura. Fato. Todos os três dependem do tamanho original do objeto. Lembra que eu falei do trilho de trem? O trilho de trem,
ele dilata muito porque ele é muito grande, ele é muito comprido. Então, quanto maior for o objeto, mais ele deve dilatar, porque já tem um tamanho maior. Imagina uma barra de 1 metro. Compara com uma barra de 5 metros. Quem vai dilatar mais? Se a barra de 1 metro dilatar 10% só, a barra de 1 metro, ele vai ter o quê? 1 metro e 10 centímetros. Ele vai dilatar 10 centímetros. Só que uma barra de 5 metros, ela é 5 vezes maior. Se a barra de 5 metros também dilatar percentualmente igual 10%, a barra de 5 metros não vai crescer só 10 centímetros. Vai crescer 5 vezes mais, vai crescer 50 centímetros. Você entendeu? Pode ser o mesmo objeto, o mesmo material, tudo igual. Mas se ele for maior, ele vai dilatar proporcionalmente igual. Só que numericamente mais. Porque 10% de 1 metro não é igual a de 5 metros. Conseguiu entender? Quanto maior o objeto, mais ele dilata. Todos dependem de variação de temperatura. Com certeza. Você imagina um objeto. Uma chapa de metal foi aquecida de 10 graus Celsius para 80 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que a variação de temperatura foi de quanto? De 10 a 80. A gente sabe. Como que a gente calcula a variação de alguma coisa? É o final menos o inicial. Então, qual foi a variação de temperatura de 10 para 80 graus Celsius? 80 menos 10, que vai dar 70. Então, se isso você vai usar toda hora. Toda hora que você for calcular ali a dilatação e tal, você vai ter variação de temperatura. A temperatura final menos inicial. Então, isso aqui você faz de cabeça logo. De 10 a 80, 70. 80 menos 10, 70. Agora, compara. A chapa é igual. Mesma chapa de metal. Só que ela agora vai dilatar, mas de acordo com outra temperatura. Ela vai de 10 graus Celsius, mas vai para 120. De 10 para 80, agora 10 para 120. A variação de temperatura vai ser igual? É claro que não. Porque 120 menos 10 vai dar quanto? 110. Então você compara. Antes, a variação de temperatura foi de 70. Depois foi de 110. Onde que a temperatura variou mais? Aqui embaixo. Então, onde que você vai ter uma maior dilatação? Se a coisa, conforme ela aqueça, vai ficando mais agitada, então ela vai ocupar mais espaço. Então isso quer dizer que quanto mais quente, mais espaço ocupa. Ou seja, mais dilata. Então isso quer dizer que esse mesmo material aquecido de 110 graus vai ficar maior, vai ficar mais dilatado do que ele aquecido de 70, entendeu? Quanto mais quente, maior a dilatação. O terceiro ponto que nos interessa, além do tamanho inicial e além da temperatura que aumenta ou diminui, é o coeficiente de dilatação. Pô, mas que negócio é esse de coeficiente de dilatação, cara? Bom, cada material é um material. Quando você estuda lá na física e na química o átomo, as moléculas, cada material é um material. Você vai ter um material ali que ele é composto de uma molécula pequena, outro grande. Você vai ter um material que tem um átomo que é hidrogênio, pô, só tem ali um próton e um elétron. Aí você vai ter um ali que vai ter o oxigênio ou o nitrogênio, são moléculas mais pesadas. Então isso tudo varia muito. Como a molécula é, né, como os átomos são, isso muda muito. Vai mudar como o material recebe o calor, como que ele vai se mexer, né, ali, né, vai ter essa movimentação, como a gente viu em relação à agitação térmica ali. Então, tudo isso varia muito de material para material. Então, o terceiro ponto, que a gente fala sobre coeficiente de dilatação, tem a ver com o material. Que material é esse? Porque dependendo de qual ele for, ele vai dilatar mais ou menos. Mesmo que ele tenha o mesmo tamanho, mesmo que ele tenha a mesma temperatura variando, isso não quer dizer que vai dilatar igual. Por quê? Porque cada material é um material diferente. Então, a gente tem três tipos de dilatação que a gente já conhece. Então, vamos ter também três tipos de coeficiente de dilatação. Tudo bem? Então, repare que a gente vai ter a dilatação linear. Nesse caso, vamos ter o coeficiente de dilatação linear, que é a letrinha alfa que simboliza. A letra grega, alfa, parece o nosso A. Então, o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Ele quer dizer o seguinte, bom, esse material dilata dessa forma. Vai ter um númerozinho que vai dizer, mas se eu mudar para esse material, vai dilatar mais. Então vai ter um outro númerozinho, porque o material é diferente. O alfa, ele é um número de referência para cada material. Mas se você estiver falando de duas dimensões, a gente já fala de dilatação superficial. E se for superficial, o coeficiente de dilatação vai se chamar o quê? Tenta adivinhar. Vai se chamar coeficiente de dilatação superficial.
vai mudar letrinha, como eu falei, só isso que muda. De alfa a gente vai para beta, né? Parece o nosso B, o beta, que é o dobro da linear, porque tem duas dimensões. Ou seja, se eu tenho uma barra de ferro, a gente vai ter um valor de alfa, de dilatação linear, porque é uma barra, porque tem uma dimensão. Se a gente estiver falando de uma chapa de ferro, bom, o material é o mesmo, é ferro. Só que agora ele não dilata só numa dimensão, no comprimento. Ele também dilata na profundidade, porque ele é uma chapa. Logo, a gente vai ter que o coeficiente de dilatação superficial vai ser duas vezes o da barra. Entendeu? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó. Beta é duas vezes alfa. Mole, mole. Porque o material é o mesmo, o que muda é que agora são em duas dimensões. E quando a gente tem agora um objeto volumétrico, que tem três dimensões? Bom, coeficiente de dilatação volumétrico. Só que agora vai ser a letra gama, tá? Não vai ser mais nem alfa nem beta, vai ser gama, que é justamente o triplo da linear. Por quê? Porque se o linear tem uma dimensão, só o comprimento, o volumétrico tem comprimento, profundidade e altura. Ou seja, três vezes, três dimensões. Então, gama é igual a 3 vezes alfa. Para que serve isso? Bom, você está numa questão qualquer ali, fala assim, você tem coeficiente de dilatação linear, blá, 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 blá. Aí ele te dá um valor. Só que a questão fala sobre, sei lá, dilatação volumétrica. Aí você puxa a vida, eu não tenho o gama, eu não tenho coeficiente de dilatação volumétrico para eu poder calcular, mas não tem problema. Como ele te deu o coeficiente de dilatação linear, como ele te deu alfa, o que você tem que fazer? Gama é igual a 3 alfa. É só multiplicar por 3 que você vai ter. Tá? Então, só serve para isso, para você poder tirar a dilatação volumétrica se você precisar, ou superficial se você precisar, tendo a linear, por exemplo. Não precisa ficar muito preocupado. Tá? Vamos olhar uma tabelinha aqui, bem rapidinho, só de coeficiente de dilatação linear. A gente tem uma tabela aqui que ela vai te mostrar vários materiais, ó, chumbo, zinco, alumínio, latão, cobre, ferro, platina, vidro comum, vidro pirex, ouro e concreto. Repare que você vai ter aqui uma legenda. Está vendo aqui alfa? Por que alfa? Porque é a dilatação linear, é o coeficiente de dilatação linear. Repara que alfa tem uma legenda aqui dizendo 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Grau Celsius a menos 1 é unidade de fato. Tá? Quando você escreve grau Celsius a menos 1, ou por grau Celsius, o menos 1 significa basicamente que é por grau Celsius, mas para não escrever por grau Celsius, para não ficar embaixo, você bota o menos 1 e joga ele para cima. Então, você vai ter que a unidade é grau Celsius a menos 1, e você vai ter 10 a menos 5, que significa o quê? 0,00001. Para não ficar colocando aqui, por exemplo, um número muito feio, qual é o coeficiente de dilatação linear do chumbo? É 0,000029. Pô, assim, é ruim, não é prático, fica feio, muito zero. Então você escreve 2,9 vezes 10 a menos 5. E do aço, 1,2 vezes 10 a menos 5. Entendeu? É só uma contração aqui que você faz para colocar as casas decimais, para ficar mais fácil de você fazer a conta e de você visualizar. Então o que você tira disso? Como você pode ver, você tem diferentes materiais aqui, e cada material tem natureza diferente. Um é o chumbo, que é muito denso. Você tem o ouro, que é um outro tipo de metal, que ele é mais maleável. Você tem vidro, você tem concreto, materiais completamente diferentes, né, uns dos outros. Quando você olha, por exemplo, aqui, ó, compara o zinco com o concreto. Dois materiais muito diferentes. Quem tem a maior dilatação, coeficiente de dilatação linear? Qual material que tende a dilatar mais se você variar a mesma temperatura? Eu tenho lá uma barrinha pequenininha ali de zinco. Eu tenho uma barra idêntica em relação ao tamanho ali, ao comprimento, de concreto. Os dois eu aqueço a mesma temperatura, de, sei lá, de 20 até 100 graus. Quem dilata mais? Com certeza vai ser o zinco. Mas por que eu sei que é o zinco? Porque o zinco tem um coeficiente de dilatação maior do que o concreto, só por causa disso. Esse número serve para isso, para te dizer, ó, aqui nessa tabela está dizendo que o chumbo tem um coeficiente maior, então o chumbo dilata mais que o zinco, que dilata mais do que o alumínio, que dilata mais do que o latão, que dilata mais do que o cobre, que dilata mais do que o aço. Então, quanto maior for esse número, com certeza está indicando que esse material tende a se dilatar mais quando ele aquece, tudo bem? E é claro, como você viu,
Por exemplo, se o ouro tem uma dilatação, aqui o coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 a menos 5, se eu estiver falando da superficial, quanto que vale? 2 vezes alfa. Então, 2 vezes isso. Quer dizer que você vai ter 3 vezes 10 a menos 5. Entendeu? Quando você quiser saber a superficial tendo a linear, é só você multiplicar por 2. 1,5 vai passar a ser 3 vezes 10 a menos 5. Bom, agora a gente vai entrar na parte também de cálculo, né? Vamos começar a entender como é que funciona isso. O cálculo é tudo igual, tá? Só vai mudar a letra. A situação vai ser diferente, a letra vai ser diferente, mas o cálculo é tudo igual, não muda nada. Repara só, tem uma barra de metal, certo? A barra de metal original, ela tem um comprimento L0 e ela tem uma temperatura inicial TI, temperatura inicial. Quando você aqueceu ela, ela vai com uma temperatura final maior, TF. E essa barra vai crescer, porque ela vai dilatar. Então ela passa de L0 para um comprimento final Li. O que que foi a dilatação da barra de verdade? A dilatação da barra é o quanto ela cresce. Quanto que ela cresce? É a diferença do que ela tinha antes e o que ela passa a ter depois. Então, se ela tem esse comprimento L0 e ela cresce até ficar com o comprimento L, quanto que ela cresceu? Ela cresceu isso aqui, ó. Esse cotoco aqui, ó. Ela cresceu do final do L0 até, ó, chegar aqui no comprimento final total aqui de L. Então, esse trecho que está aqui em azul, ó, é o delta L. E o delta L é a variação do comprimento, é a dilatação. L menos L0. Sempre que tiver delta, é final menos inicial. Então, L menos L0. Então, já temos a dilatação aqui. Quando você olha uma chapa, por exemplo, aqui quadrada, é a mesma coisa. Não muda nada. Qual é a área ou superfície da chapa? É S0. É a superfície inicial, é a área inicial S0. Há uma temperatura TI. Conforme você aqueça a chapa, o que vai acontecer? Eu espero que ela cresça para as duas dimensões. Ela vai crescer nesta dimensão horizontal e ela vai crescer nesta dimensão vertical, ou seja, ela cresce nas duas dimensões, horizontal e vertical. Por isso que você vai ter ela mais larga aqui, né? E mais altinha aqui, porque ela vai crescer nas duas dimensões, ela vai crescer ao redor da chapa. Então, antes eu tinha pontilhado aqui, ó, S0, e depois eu passo a ter o Szão aqui, ó. Tá vendo? A chapa cresceu? Com certeza. Passou a ter o tamanho o quê? S, uma área, uma superfície S. Quem é a dilatação depois que ela esquenta, passa a ter o tamanho ali, a área S, e chega a uma temperatura final TF maior? É a diferença. Ou seja, a diferença entre o que está pontilhado e o que está aqui, ó, maiorzão, toda essa diferença aqui, ó, que está com a setinha aqui indicando, isso é a dilatação. É o delta, não é mais L. Eu falei para você, só vai mudar a letrinha. Agora é delta S. Variação da superfície, da área. Isso é dilatação superficial. Quando você olha para um objeto de três dimensões, o que que muda? Cara, nada. Mesma coisa. Vamos lá. Você tem um cubo, tá? Ele está a temperatura inicial. Volume V0 inicial. Você vai esquentar o cubo. Consequência, temperatura final, que é maior do que a inicial. Então, você esquentou, ele aumentou de tamanho. Por quê? Porque você esquentou. Então, ele passa a ter um volume Vzão aqui, certo? Quando antes ele tinha o quê? Esse volume menor, o cubinho menor de volume V0. Quem é a dilatação volumétrica aqui? Quanto que cresceu de fato esse cubo? É a diferença do cubinho aqui V0 em relação ao cubão V. A diferença entre os dois ao redor aqui é o delta V. É a variação do volume, tá? Então você vê que nos três casos é tudo igual. Tem a temperatura inicial, que vai crescer para a temperatura final. Você tem um comprimento, você tem uma superfície, você tem um volume inicial, L0, S0, V0, só vai trocando a letrinha. E depois você passa a ter um tamanho maior, porque dilatou. Aí você vai ter o L, o S, o V. E quem é dilatação em cada caso? É sempre o delta, é sempre a variação do tamanho, ou seja, delta L, dilatação linear. Delta S é a dilatação superficial. Delta V é a dilatação volumétrica. Só isso. A dilatação depende de três coisas. Resumindo, do tamanho inicial. Ou seja, agora a gente já entendeu. Quem é o tamanho inicial? Se eu estou falando da linear, vai ser o quê? O comprimento inicial L0. Se eu estou falando da superficial, vai ser o quê? Superfície inicial S0.
Já falando da volumétrica, vai ser o quê? O volume inicial V0. Isso interessa. Quanto maior for o tamanho inicial, maior vai ser minha dilatação. L0, S0 ou V0. Dependemos do material. Você viu ali na tabela. Eu falar do ouro não é igual a falar do chumbo. São materiais diferentes. Quem vai determinar quanto que o material dilata mais ou menos? É o coeficiente de dilatação, que pode ser linear, alfa, superficial, beta, ou volumétrica, gama. E a terceira coisa é o quanto que eu esquento ou esfrio o material, ou seja, a variação da temperatura ΔT, que é a diferença da temperatura final e inicial, ou seja, TF menos TI. Tudo bem? Então, com essas três coisas, a gente calcula qual é a dilatação. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, repara que as fórmulas são iguais. Elas nada mais são do que a multiplicação das três coisas. Quem é a ΔL? A variação do comprimento, ou seja, a dilatação linear. Quem é a dilatação linear? Basicamente é o comprimento inicial, L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a variação da temperatura, ΔT, exatamente as três coisas aqui em cima. E como você pode ver, tanto faz se é linear, superficial ou volumétrico. Você vê que são idênticos. É só multiplicar. O que vai mudar? Letra. Agora eu passo a ter S, S e beta. Depois eu passo a ter V, V e gama. Por quê? Porque é outra dilatação. Linear ou superficial ou volumétrica. Mas o jeito de fazer é idêntico. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Bom, nesse caso aqui, você vai ter um exemplo sobre dilatação linear. Tanto faz se você fosse fazer superficial ou volumétrica. O cálculo é igual, não faz diferença. O que vai mudar é a letra. Então preste atenção no contexto, na situação. Você tem uma barra de comprimento inicial L0 igual a 2 metros. Então o tamanho original da barra é de 2 metros. Então esse é o L0. Ela é feita de alumínio. Então a questão eu te dizia aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear é alfa. Ou seja, nesse caso o coeficiente é linear por quê? Porque estamos falando de uma coisa que tem comprimento, estamos falando de uma coisa de uma dimensão, né? É a dilatação linear. Então por isso que é esse coeficiente de dilatação linear. Então a questão já te deu, poderia ser uma tabela, tanto faz. Mas aqui está te falando, alfa igual a 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, isso é porque é o alumínio. E diz que ela foi aquecida de uma temperatura inicial TI igual a 10 graus Celsius até uma temperatura final TF igual a 80 graus Celsius. Então, a gente pode saber aqui quanto foi a variação da temperatura. Pergunta: qual foi a dilatação linear ΔL sofrida por essa barra? Então, ele quer saber qual é a dilatação. Então, a gente sabe, se essa é a fórmula de dilatação linear, para achar aqui, ó, o ΔL, o que eu preciso? Eu preciso do L0, do alfa e de ΔT. E tudo eu tenho. Certo? Quem é o L0? 2. Quem é o coeficiente de dilatação linear alfa? Aqui, 2,2 vezes 10 a menos 5. Então eu preciso descobrir aqui quem é o ΔT. Mas eu tenho. E se você olhar, ó, diz que ele aumentou a temperatura de 10 graus Celsius para 80. Como é que a gente acha a variação de temperatura? Lembra? Sempre temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, de 10 a 80, final é 80 menos 10. E 80 menos 10 dá 70. Só isso. Eu preciso ficar fazendo isso sempre? Evidentemente que não. Claro que não. Se você olhar aqui, a inicial é 10, final é 80, quanto que vai dar? 70. Porque a diferença entre eles é 70. Tudo bem? Então é só você já olhar até de cabeça dá para fazer. Bom, então a gente sabe, resumindo aqui, o comprimento inicial L0 é 2 e o coeficiente de dilatação linear alfa é igual a 2,2 vezes 10 a menos 5. E já sabemos agora que a variação de temperatura, né, de 10 a 80 deu 70 graus Celsius. Então, colocando nessa equação aqui a dilatação linear, vamos ter que o L0 igual a 2, alfa 2,2 vezes 10 a menos 5 e ΔT igual a 70. Nenhum mistério, só colocamos os números aqui. Se você multiplicar 2 vezes 2,2 vezes 70, por que eu não multiplico com 10 também? Porque o 10 não é 10. É 0,00001. Isso não é um número. Isso é uma base. Isso é um monte de casa decimal. Então vamos deixá-la quieta. Sempre que você vir isso, você não pode mexer, a não ser que você tenha outra base parecida. Se eu tivesse aqui 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 3, beleza, você pode fazer a conta somando os expoentes. Mas como não tem ninguém, deixa ele quietinho. Vamos nos preocupar só com o número. Então 2 vezes 2,2 vezes 70
vai dar 308. Então, a dilatação desse material vai ser o quê? 308 vezes 10 a menos 5 metro, tá? Pode deixar assim? Pode, mas não deve, porque muitas vezes você vai ter respostas, ainda mais se for questão de múltipla escolha, que vai estar em notação científica, ou às vezes vai estar no número normal, entendeu? Sem base 10, pode acontecer também. Então, 308 vezes 10 a menos 5, o que você repara aqui? Que para deixar em notação científica, você lembra isso lá do primeiro ano. Notação científica é quando você tem um número antes da vírgula. Aqui a gente não tem um antes da vírgula, temos três. Temos o 308. Para eu ter um antes da vírgula, a vírgula tem que ir onde? Tem que ir no 3. Então, se eu ando duas casas aqui, ó, se a vírgula estava aqui, 308, e eu ando para cá e para cá, eu ando duas casas. Esse número caiu duas vezes. Ele perdeu duas casas. Isso pode acontecer na matemática? Nunca. 308 não vira 3,08. Isso não pode acontecer. Só se eu tirar daqui duas casas e empurrar para a base 10 quantas? Duas casas. Isso eu posso fazer. Então, repare que o que foi feito aqui? De 308 foram tiradas duas casas, passou a ser 3,08. E ali do lado, né, onde era 10 a menos 5, aumentaram duas casas, cresceram duas casas. Então, quando você pega menos 5 e acrescenta 2, quanto que vai ficar? Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Então, você vai ter 3,08 vezes 10 a menos 3 metros. Mudou alguma coisa do número para o outro? Mudou nada. Mudou nada porque a gente tirou duas casas 308 para virar 3,08, mas a gente aumentou duas casas em 10 a menos 5. E somando 2 no expoente vai dar 10 a menos 3. Então não mudou nada. Isso aqui é um número em notação científica, com um número antes da vírgula. Isso é uma coisa que você aprende lá na primeira série, tá? Quando estuda isso. Então, isso aqui, tá vendo? 10 a menos 3. Quantos zeros você tem? 0,00 algo. Isso simboliza quantas casas decimais? 3. 0,00 algo. 3 zeros. Poderia também escrever 0,00308 metros. Tá? Ou, como são 3 zeros, como são 10 a menos 3, 10 a menos 3 significa M de mili, a palavra milímetro, mililitro, é porque é 10 a menos 3. Então, 3,08 milímetro, porque aqui não está metro. Então, é milímetro, milímetro. Então, essa barra, que tinha 2 metros, né, 2 metros, quanto que ela dilatou? Ela dilatou 3,08 milímetro. Olha uma régua. Quanto que é 3,08 milímetro? Aproximadamente 3 milímetros. É um negocinho pequenininho. Por isso que eu falei que é muito difícil você enxergar. Como que você vai enxergar uma barra de 2 metros que cresceu 3 milímetros? Você não vai enxergar. Não tem nem como você desconfiar que cresceu, mas cresceu. Cresceu. Agora pensa numa barra de 50 metros. Começa a aumentar demais. Aí você vai estar falando de 1 centímetro, 2 centímetros. Aí é uma coisa que começa a importar. Lembra do trilho de trem? O trilho de trem ele entorta. Por quê? Porque é muito comprido. Se você fizer mal feito, ele entorta, porque ele é muito grande. Tá? Então, em pequenas dimensões, como 2 metros, é menor. Mas em maiores dimensões, você começa a ter uma coisa mais importante. Tá? Então, cuidado com o cálculo. Não se preocupe tanto com a parte final, tá? Aqui de conversões e tal. Mas é importante, pelo menos, você conseguir calcular, sem nenhuma dificuldade, e depois você, pelo menos, conseguir chegar até a notação científica. Com essa técnica de você tirar a casa decimal de um lado e empurrar para o outro. Se você treinar isso, você consegue. Agora vamos mudar para a dilatação dos líquidos, tá? Bom, no caso dos líquidos, você vai ter, como eu falei, uma maior percepção. Por quê? Porque ele tem uma mobilidade. Numa panela que está cheia, você vai conseguir ver o líquido transbordar. Tudo bem? Então você vai ter ali que você vai ter uma dificuldade em relação ao líquido para estudar ele. Se você jogar o líquido em algum lugar, ele derrama, ele espalha. Como é que você vai saber qual é o volume inicial de um líquido se ele espalha? Não tem como. Então você sempre vai ter que estudar o líquido dentro de algum lugar. Você sempre vai ter que botar o líquido num recipiente, o que é chato, mas não tem o que fazer. Então você vai colocar o líquido dentro de um recipiente, dentro de uma panela, dentro de um pote de vidro, alguma coisa do tipo. Então o volume V0 inicial do líquido sempre vai ser igual ao volume do
recipiente. Tudo bem? Então, sempre vai ser igual a o volume do recipiente. Tudo bem? Guarda isso. Se o volume do recipiente é X, isso quer dizer que o volume inicial do líquido também é X. Ponto. Isso é importante. Então, quando a gente olha a figura aqui, imagina a seguinte situação. Eu tenho um recipiente, cujo volume é V0. Então, isso quer dizer que o líquido dentro dele, a gente vai considerar também que vai ter o quê? O volume inicial V0 também. Então, a gente tem aqui esse pote que está com a temperatura TI, temperatura inicial. Você esquenta ele. O que você espera que aconteça com o pote, com o recipiente? Bom, ele dilata. Seja ele de vidro, de alumínio, ferro, não importa. O recipiente vai dilatar, vai aumentar de tamanho. Então, repara, o recipiente vai aumentar. Está exagerado, mas é para você entender. Então, a gente tem pontilhado aqui o tamanho original dele, ó, que era esse tamanho aqui. E você repara que o recipiente vai crescer de tamanho, vai dilatar. Ele vai sair do volume V0 e vai passar a ter o volume V. Certo? Então, esse ΔV REC é o ΔV do recipiente. É a dilatação do recipiente. Tudo bem? Então, quando mudou a temperatura, aumentou a temperatura, o volume do recipiente aumentou, então o recipiente dilatou. Só que você tem que lembrar de uma coisa. O recipiente estava cheio de líquido. Então, isso quer dizer que ele não vai esquentar e vai dilatar sozinho. O líquido dentro dele também vai fazer o quê? Acompanhar essa dilatação. Conforme você tem esse recipiente crescendo, você vai ter o líquido também crescendo de tamanho. Então, o volume final aqui que você tiver do recipiente vai ser igual ao volume final do líquido. Então, essa dilatação ΔV REC do recipiente, ela vai ser a dilatação do recipiente, mas também vai ser a dilatação do líquido. Então, peraí. Então, isso quer dizer que eu calcular a dilatação do recipiente é a mesma coisa do líquido? Pronto? Não, não é. Tem um porém. Tá? Tem um passo a mais. Até aí, tá certo. Você tem razão, é isso mesmo. Se você calcular a dilatação, o quanto que o recipiente cresce, também calcula quanto que o líquido cresce. O problema é que o líquido cresce mais. Por isso que ele transborda, ele extravasa. Então, vai cair um pouco de líquido para fora, que a gente pode chamar aqui de líquido volume extravasado, né, ou volume transbordado. Vamos dizer que você tem outro recipiente aqui, uma tigelinha. Na tigelinha, você vai ter, de fato, o que você enxerga. Lembra? Você não enxerga o quanto que a panela, o recipiente, tal, vai crescer. É impossível. Você não enxerga quanto o líquido cresceu dentro da panela. Tá bom? Não tem como, né? Mas você enxerga quanto que líquido transbordou. Essa dilatação que transborda, ΔVAP, a gente chama de dilatação aparente, que aparenta, que se mostra. Tá? Então, a gente vai ter aqui uma soma. A dilatação do líquido não é só a dilatação igual do recipiente. É a dilatação igual do recipiente, ou seja, ΔV REC, mas em conjunto também com a dilatação que é aparente, ΔVAP. Porque o líquido cresce mais, dilata mais. Entendeu? Bom, então resumindo tudo isso, a gente vai ter isso aqui, ó, que foi falado. A dilatação real do líquido, que a gente chama de ΔVL, dilatação do líquido, dilatação real do líquido, tá? A total do líquido, é ΔVL, nada mais é do que a soma da dilatação do recipiente, ΔVREC, mais a soma, mais a dilatação aparente que você enxerga. Se você souber quanto que o recipiente cresceu e souber quanto de líquido transbordou, você sabe qual foi a dilatação o quê? Total. É claro que qual é a dificuldade de você calcular do líquido? Bom, é porque o líquido ele não tem só a dilatação do recipiente, ele tem dilatação aparente também. Então isso quer dizer que você pode calcular de três formas as dilatações. Você pode calcular, é a mesma coisa, obviamente. Todos são iguais. Se você olhar cada fórmula aqui são idênticos, mas você pode calcular a dilatação do líquido ali, já sabendo quem é o gama do líquido total. Você pode saber qual é a dilatação do recipiente. Isso pode ser necessário para chegar até a total. E você pode também calcular a dilatação aparente. Você pode calcular qualquer uma das três. Depende do que questão te der de munição. Bom, você vai ter também uma coisa importante. Se você fosse basicamente pegar essas três coisas, igualar, como você viu na fórmula anterior, que esse é igual a esse mais esse, se você fosse botar as três fórmulas e cortar V0, 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 ΔT, 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 o que iria sobrar é gama L, gama REC e gama AP, porque tudo é igual. Tá? Então você, no fim das contas, não se preocupe tanto com isso, com esse tipo de detalhe, mas o que interessa para você é que
A soma do coeficiente de dilatação de cada um deles, o volumétrico, do recipiente com o aparente, vai dar o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, além da gente ter que a soma da dilatação do recipiente mais aparente vai dar volume tal, você vai ter também que a soma do gama, a soma do coeficiente de dilatação do recipiente mais aparente, também vai dar o coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido. Vamos então fazer um exemplo que é o melhor jeito de ver isso. Tem um recipiente de vidro, tá? Ele tem um volume inicial V0 igual a 3.000 centímetros cúbicos. Então esse é o volume dele em centímetro cúbico, 3.000. V0 é o volume do recipiente de vidro, que é a mesma coisa que o volume de água, porque está dizendo, está cheio de água líquida a 10 graus. Então ele está cheio de água, logo o volume de água ali dentro também é V0 igual a 3.000 centímetros cúbicos. O conjunto recipiente-água, ou seja, as duas coisas estão juntas, é o conjunto deles, é aquecido de 10 para 100 graus. Então a gente pode saber quem é o ΔT facilmente. Observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido transbordam. Tá? Então você repara que você vai ter, já te dizendo aqui qual foi o quê? A quantidade que transbordou, qual foi a dilatação aparente, porque extravasou, transbordou 15 centímetros cúbicos. Se o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro, ou seja, gama rec, gama do vidro, do recipiente, é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, qual será a dilatação real ΔVL? Interesse na questão, saber quanto que de verdade o líquido dilatou. E a gente sabe que o líquido dilata, ó, baseado no quê? Na soma do ΔVREC mais ΔVAP. Ou, tem outra opção. Você pode calcular direto. V0 vezes gama L vezes ΔT. Pode fazer isso? Pode. Mas é claro, você vai ter que ter o quê? O gama L. Você vai ter que ter o coeficiente de dilatação volumétrico. Isso você não tem na questão. Você tem de quem? Do recipiente. Mas você não tem o total do líquido. Como é que você poderia ter? Aí você teria que calcular primeiro qual é o coeficiente de dilatação aparente, para depois você, junto com esse cara aqui, descobrir qual é o total e depois calcular. Vai dar um trabalhinho, mas você pode fazer. Outro jeito, também dá um trabalhinho, como eu falei, é só somar. Mas para somar um com o outro, primeiro você vai ter que fazer o quê? Isso aqui você já tem, que vale 15. Este você não tem. Mas como é que você calcula? É só você calcular a dilatação do recipiente. Isso você consegue fazer, tá? Repara, como é que calcula a dilatação do recipiente? Primeiro, eu tenho que saber quem é o V0. Eu sei, sim. O V0 é o volume inicial do líquido do recipiente, que vai ser o quê? 3.000. Eu tenho que saber quanto que vale o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, gama rec. Você tem? Sim, a questão te dá. A questão fala que é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, ó, tá aqui. Quanto que varia a temperatura? A gente viu. A temperatura vai de 10 até 100. E de 10 até 100 é 100 menos 10, que dá 90. Então, 90 graus Celsius. É a variação da temperatura. Então, é só colocar os números. Você pode fazer isso de diferentes formas. Você pode multiplicar o 3.000 por 1,2, por 90. Você só não pode misturar tudo com base 10. Muito cuidado com isso. Então, qual é o lance aqui? Qual é o jeito que eu sugiro que você faça para não ficar números muito grandalhões logo de início? Faz o seguinte. Quantos zeros tem aqui? 3. Então eu posso escrever isso em base 10. Eu posso escrever 3 vezes 1.000. Quanto que é 3 vezes 1.000? 3.000. Então, 3 vezes 10 elevado a quanto? 3. Por quê? Quantos zeros tem aqui? 3. Não é 30 elevado a 3. É 3 base 10. É 10 elevado a 3. Então você escreve 10 e coloca quantos zeros? 3. Igualzinho você via no primeiro ano. Certo? 90. Eu posso escrever 9 vezes 10, porque 9 vezes 10 é 90. Lembra que o 10 tem potência 1. Para que a gente faz isso? Para facilitar um pouquinho a nossa conta. Porque é muito fácil você multiplicar, ó, 3 vezes 1,2 vezes 9. 3 vezes 1,2 vezes 9 vai dar 32,4. Só que ainda tem o quê? 10 a 3, 10 a menos 5 e 10, que na verdade tem um 1 em cima. Lembra que eu falei? Se você tiver alguma coisa além do 10 a menos 5, você pode somar os expoentes sem nenhum problema. 3 menos 5 dá quanto? 3 menos 5 dá menos 2. Só que aqui tem 1, mais 1. Quanto que é menos 2 mais 1? Dá menos 1. Então, 3 menos 5 dá menos 2. Mais 1
vai dar menos 1. Então, eu posso deixar 32,4 vezes 10 a menos 1, certo? O volume do recipiente, que é a mesma coisa que o quê? Bom, é a mesma coisa que se eu chegar aqui, ó, 10 a menos 1. Se eu tirar essa vírgula e colocar aqui, como se tivesse notação científica, se eu perder uma casa aqui, eu ganho uma casa aqui. O que acontece se você ganhar uma casa aqui? Vai somar 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Então, esse cara morre. Olha que jeito fácil. Se eu tiro uma casa aqui, eu somo aqui. Como vai dar 10 elevado a 0, eu mato esse cara, porque ele vai dar 1. Não serve para nada. Então, vai ficar 3,24 centímetros cúbicos. Então, isso foi o que o recipiente cresceu. Você viu que o recipiente tinha 3.000 centímetros cúbicos, ele cresceu 3,24 centímetros cúbicos. Isso é muito pouquinho. Mas agora eu sei quanto vale. Então, agora ficou fácil. Por quê? Se eu quero achar a dilatação total do líquido, eu tenho que saber quanto que é a dilatação do recipiente e somar com a dilatação aparente. Então, repare que eu vou ter aqui, ó, quanto que é a dilatação do recipiente? Foi o que a gente calculou, 3,24. E eu vou somar com a questão a questão da dilatação aparente, que era de 15. Então, 3,24 mais 15 vai dar 18,24 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que aquele volume inicial de líquido que a gente tinha de 3.000 cresceu um pouco, cresceu ali 18,24 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então você vê que a dilatação do líquido é diferente. A dilatação do líquido ela é mais trabalhosa. Né? Não é só você botar papum ali, calculou uma vez só, um cálculo só. Aqui exige que você ache uma coisa para depois achar outra. Entendeu? Seja o método 1 ou 2 que eu mostrei ali, tanto faz, você teria que calcular uma coisa para depois calcular outra. Dá mais trabalho, é mais chato. Tá? Mas aí você tem que estudar e fazer a questão bonitinha e tal, para você poder treinar um pouco. Vamos então para uma parte final aqui, que é o comportamento anômalo da água, comportamento anormal, comportamento estranho da água. Como assim a água tem um comportamento estranho? Sim, ela tem. Quando você vê uma substância sendo aquecida, o que você espera dela? Bom, se a substância aquece, ela fica mais quente, ela se agita mais, então ela ocupa um volume maior, ela dilata. Perfeito, é isso mesmo. Só que a água tem uma coisa estranha. De 0 até 4 graus Celsius, o que você espera? Está esquentando de 0 para 4, ela vai esquentar, vai agitar mais e vai aumentar o volume. Só que, na verdade, ela diminui o volume. Peraí, você esquenta ela de 4 a 0, ela diminui o volume, mas ela agita mais, como é que ela diminui o volume? Você vai entender isso melhor depois. Então, a gente sabe que em 4 graus Celsius a água tem seu menor volume. Se você botar isso num gráfico, por exemplo, ó, volume, o eixo Y. Temperatura, o eixo X, ó, volume por temperatura, o que você nota? De 0 até 4, você vai notar que é uma queda. Ao invés de ficar aumentando o volume como a gente esperaria, deveria aumentar. Há uma queda até 4. E depois que começa a crescer de novo. Negócio estranho, né? Deveria crescer, aumentando a temperatura, que a temperatura está aumentando, mas na verdade cai e aumenta. Estranho. Por isso é o comportamento anômalo da água. Então você repara que conforme você vai também voltando, ó, qual é o volume mínimo? É 4. Quando você vai voltando, ao invés de diminuir o volume, ele vai crescendo. Ó. 3, 2, 1, até chegar a 0, esse volume vai aumentando. Lembra da densidade? Densidade a gente viu numa aula anterior, que é a relação entre massa e volume. Quanto de massa, matéria eu tenho em um volume? A densidade do isopor é diferente da densidade do chumbo. Uma bola de chumbo é muito mais pesada do que uma bola de isopor igual, de volume igual. Por quê? Porque tem mais massa, a densidade do chumbo é muito maior do que o isopor. Então, quando a gente fala da densidade, o que vai acontecer com a água? Bom, a massa não muda. Se eu tenho 100 gramas de água, tanto faz se são 100 gramas a 0, a 4, a 10, a 50 graus. Então vamos supor que eu tenho uma massa igual de água. O que vai mudar é o volume. Quando você divide a massa pelo volume, se o volume diminui, se você divide por um número menor, a densidade aumenta. Eles são inversamente proporcionais. Quanto menor for o volume, maior a densidade. Quanto maior for o volume, menor é a densidade. Cara, então, peraí. Isso quer dizer, então, que se o volume era mínimo em 4, a densidade vai ser máxima em 4, porque elas são oposto. Então, se você olha aqui um gráfico parecido com aquele, agora o eixo Y é a densidade. Densidade em grão por centímetro cúbico. E o eixo X é a temperatura.
Isso quer dizer que ao invés de eu ter uma coisa com volume diminuindo até chegar a um pico de volume mínimo aqui, eu vou ter uma densidade que vai aumentando. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Como o volume é mínimo em 4, a densidade é máxima em 4. Então eu vou ter água em seu estado mais denso aqui, na forma líquida, quando ela estiver com 4. É muito estranho, porque ela era para ser mais próxima do zero. Esse é o comportamento anômalo da água. E isso vai ter algumas consequências também. Um corpo mais denso, ele afunda ou ele boia? Já viu isso também? O corpo mais denso, ele afunda ou ele boia? O mais denso, ele afunda. Uma pedra é mais densa do que a água. Quando você deixa uma pedra cair na água, a pedra afunda. Por quê? Porque a pedra é mais densa. Se você pega um objeto ali qualquer, um isoporzinho ali, e bota na água, o que vai acontecer? O isoporzinho vai subir, 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 subir. Por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Então, o que é menos denso flutua e o que é mais denso afunda. Certo? Só que quando a gente olha para a água, tem uma coisa estranha. Né? A água, a 4 graus Celsius, ela é mais densa. É o mais denso possível. Então, você vai ter lá embaixo a água a 4 afundando. E você vai ter para cima a água a 3, a 2, a 1, a 0 flutuando. Lembra, não era para ser assim. Por quê? Porque quanto mais frio, mais denso. Né? Quanto mais frio, menor é o volume, mais denso. Então era para descer. Era para você ter a água a 3, depois a 2 mais embaixo, 1 mais embaixo. Era para ser assim, mas não é. A água trabalha de uma forma estranha, né? Diferente. Você vai ter aqui exatamente o que você vê em alguns lugares. Filme, série, tal, foto na internet. Você vê que você vai ter placas de gelo em cima da água. Placa de gelo. Como é que você tem placa de gelo em cima? Né? Como é que você tem água aqui embaixo? É muito estranho pensar isso, né? Porque era para ser mais denso, era para cair, mas não é. Tem pessoas aqui andando em cima de uma placa de gelo com água embaixo, né? Agora, como é que isso acontece? Repara na imagem. Olha as duas situações bem diferentes. Você está num lugar que pode ser muito extremo, pode ser muito quente e muito frio. Vamos supor, quente e frio. Em épocas aqui à esquerda que são mais quentes, vamos supor que a superfície da água tem aproximadamente 8 graus. Se, conforme vai ficando mais frio, a água vai ficando com um volume menor, isso quer dizer que quanto mais frio, o volume menor fica mais denso. Então, como é mais denso, a água mais fria vai descer. Então faz sentido eu ter o 8, que é menos denso, 7, que é um pouco mais denso, 6, que é um pouco mais denso, 5, que é um pouco mais denso, e 4, que é a água mais densa entre elas. Então é normal que a temperatura mais fria fique lá embaixo. Por quê? Justamente porque eu vou ter a água mais densa com a temperatura mais fria. Então 4 embaixo e 8 em cima. Perfeito, faz total sentido para qualquer substância. Só que numa época mais fria, que você vai ter? Que o lugar é muito frio em volta. Então você vai ter 4 como sendo a densidade máxima da água. Logo, como a gente viu, 3 vai ficar em cima, 2 vai ficar em cima, 1 vai ficar em cima e 0 vai ficar em cima. E logo depois da água zero, você vai ter o que junto com ela? O gelo misturado com ela ali a zero. Então você vai ter uma camada de gelo. Então acontece o oposto daqui. Aqui faz sentido eu ter temperatura mais quente é menos denso, fica em cima. Temperatura mais fria fica embaixo porque é mais densa, certo? Aqui é o contrário. Por quê? Porque nesse caso específico, em 4 graus Celsius, a temperatura ela é mais densa, então não é a mais fria. É mais quente do que 1, mais quente do que 0. É muito estranho. Mas é a água que se comporta dessa forma, de 0 até 4. Por isso que você tem isso aqui. Porque de 4 em diante já não conta mais. Tá? Curioso. Por que isso acontece? Por que a água tem esse comportamento estranho? Porque se você estudou na química, provavelmente imagino que sim, as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, é claro que você vai ter ali na molécula de água o oxigênio ligado ao hidrogênio, né? O O ligado a dois Hs, normal. Só que você vai ter uma molécula ligada a outra também. Então você vai ter ligações aqui de hidrogênio, o hidrogênio vai se ligando de uma molécula, se liga até outra molécula. O hidrogênio da molécula se liga a outra molécula. E elas vão se ligando, formando pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Então isso ajuda a manter a estrutura da molécula como um todo, das moléculas como um todo, mais unidas. Tá? Então você vai ter não só uma ligação forte H2O, mas uma ligação também forte de várias moléculas de H2O, graças aos hidrogênios.
que vão ajudando a formar essa junção, né? E é por isso que você vai ter aqui, para fechar agora, algumas situações ali interessantes, né? Por isso que você vai ter aqui o seguinte: quando a temperatura da água aumenta de 0 para 1, depois de 1 para 2, depois de 2 para 3, 3 para 4, o que acontece com a água, especialmente até 4? Essas ligações de hidrogênio enfraquecem. E você imagina o seguinte, então: era para as moléculas estarem mais afastadas, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Por quê? Porque está mais quente, vai ficando mais quente, elas se agitam mais, elas ocupam mais espaço, certo? Mas como o hidrogênio junto com o oxigênio ali, o hidrogênio formando as pontes, elas enfraquecem, ao invés de conseguirem manter umas distâncias entre si, né, porque tem uma coisa, como se fosse uma ponte ali, distanciando elas, o que você vai ter essa ponte enfraquecida. Então você vai ter essas, conforme vai crescendo a temperatura da 4, você vai ter essas moléculas acabando ficando mais próximas. Por quê? Por causa desse enfraquecimento entre essas pontes ali, naquele, só até 4. Então por isso que você vai ter as moléculas ficando mais juntas, e com isso até 4 você vai ter, em 4 uma densidade maior, porque o volume vai diminuir, porque vão ficar mais juntas. Tudo bem? Então, você vai diminuindo o volume, vai aumentando a densidade de 0 até 4. Depois vai voltando a ficar normal as pontes de hidrogênio, vai ficando mais firmes ali e tal. Isso é interessante, porque você tem coisas de natureza que você nunca parou para pensar. Por exemplo, gota d'água. Não era nem para existir uma gota d'água. Por quê? Porque a água é um líquido. Em tese, assim, se você largasse uma gota d'água, deveria fazer o quê? Esparramar, esparramar, esparramar. Mas não. Você consegue ter uma gota e você consegue encostar nela. Se você encostar na gota de água, o que vai acontecer? Ela vai mexer, mas se você tirar com cuidado, ela vai se manter firme. Mas isso não deveria acontecer, cara. Você está encostando num líquido. Era para ele simplesmente derramar. Por que que o líquido não derrama? Ele forma essa gota? Simplesmente porque você tem as ligações de hidrogênio, que fazem com que elas mantenham uma tensão superficial ao redor ali dela muito firme, mesmo sendo um líquido. Isso é uma propriedade das pontes de hidrogênio. Ou quando você tem, por exemplo, um objeto como esse clipe metálico, cara, um clipe é de metal, ele é feito de aço. Aço é muito, muito mais denso do que a água. Logo, aço deveria afundar na água. Mas por que que esse aço não está afundando na água? É porque ele não é maciço. Como ele é só uma coisa fininha, mesmo ele sendo muito mais denso do que a água consegue ter uma tensão superficial, ela consegue manter ali umas ligações, umas pontes tão firmes ali ao redor, nessa parte superficial da água, que consegue segurar pelo menos esse material porque ele é fininho, entendeu? Isso é tudo graças às ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, beleza?